Os remédios de Deus. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É um privilégio muito grande estar aqui, falando com os irmãos. Nós vamos hoje avançar. Nós estamos numa série. Eu intitulei essa série de O Ministério da Cura. E hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda mensagem, intitulada, como está aí na tela, Os Remédios de Deus. Eu quero, irmãos, iniciar aqui minha fala, lendo esse texto de Mateus capítulo 4. Falamos dele ontem, vamos reler, Mateus capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós vimos que Jesus ele tinha essa obra tríplice, né? De ensinar, de anunciar, pregar e de curar o povo. E Jesus, ele fazia isso muitas vezes junto, né? Talvez Mateus ele tenha escrito dessa forma para didaticamente explanar a obra que Jesus fazia, né? Mas Jesus fazia isso muitas vezes de forma conjunta, né? Ele ensinava, pregava e curava às vezes ao mesmo tempo, ok? E nós vimos ontem três histórias, né? Nós vimos a história de Jesus com os seus 4 discípulos indo no sábado na sinagoga de Cafarnaum. E Jesus ele fez ali uma cura miraculosa de um homem possesso de um espírito imundo, ok? Pela manhã. Então nós vimos, irmãos, que isso representa a cura de uma moléstia ou de uma enfermidade espiritual. E quando Jesus ele retorna para casa, junto com Pedro, era a casa de Pedro, na verdade, a sogra de Pedro estava enferma. E Jesus ele cura a sogra de Pedro, né? Nós vimos que isso representa uma cura do corpo, uma cura física. E nós vimos também, foi a história que nós tomamos mais tempo, de Jesus ele curando um homem paralítico. E nós vimos que esse homem paralítico, ele jazia numa cama, a sua doença, os seus membros inferiores estavam degenerados. A irmã Ellen White, ela fala que essa doença ela tinha sido fruto de uma vida desregrada, uma vida de desobediência à lei de Deus. Então percebe? O físico com o espiritual. E nós vimos, irmãos, que os fardos da religião rabínica, as tradições rabínicas dos fariseus, fizeram com que aquele homem ele sucumbisse ao desespero, à aflição, ao acabrulhamento. E ele encontrou em Cristo a cura para a sua alma. Ele precisava também ser liberto do fardo da culpa, o fardo do pecado. Então, nós colocamos mais um aspecto da cura, a cura mental, ok? Então, nós vimos que na história do paralítico de Cafarnaum, nós temos essas três nuances, né? Nós temos a espiritualidade, a mente e o corpo. Um afeta o outro, né? Quando o corpo padece, a mente também ela vai ser influenciada, e a nossa espiritualidade também. A espiritualidade ela influencia o corpo, a mente influencia o corpo, o espírito, no sentido da espiritualidade. Um está linkado, um está unido com o outro, ok? E a nossa obra de levar a mensagem do Evangelho Eterno, ela envolve esses três aspectos, ela deve envolver esses três aspectos. Ou seja, a obra de Jesus era uma obra que uma obra tríplice de ensinar, pregar e curar, e ela envolvia esses três aspectos: o corpo, a mente e a espiritualidade. E nós, como médico missionários, também temos que seguir os passos do nosso mestre, ok? Trabalhar com a restauração do corpo, da mente e também do espírito, no sentido de espiritualidade, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre os remédios de Deus. Eu quero convidá-los a ir no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler algumas passagens do livro de Gênesis, porque o que acontece, né? O livro de Gênesis, ou o capítulo 1, 2 e 3, especialmente, nós temos ali a descrição do mundo original, o Éden. Então, Deus, ele criou, o homem criou um local para que o homem vivesse nessa terra, e no final do livro, do capítulo 1 do livro de Gênesis, é dito que Deus, ele viu que tudo era muito bom, né?
Então era tudo muito bom. Então ali nós temos o ideal de Deus para o seu povo, para esse mundo, né? E a obra de Deus, a obra de Jesus, é uma obra de restauração ao Éden. A vida cristã, ou a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de restauração aos nossos primeiros pais, né? A vida dos nossos primeiros pais. Né? Nós, pela graça de Deus, seremos redimidos e vamos ser reintroduzidos ao novo Éden, né? Que a gente chama de nova terra, ok? Então, lá nós temos a ideia original de Deus, o propósito original de Deus. E a obra da redenção é uma obra de restauração do corpo, da mente e da alma ao Éden, ok? Eu quero mostrar para os irmãos que no Éden, Deus ele dispôs para Adão e Eva, nossos primeiros pais, as 8 leis de saúde, ou como são mais conhecidos no nosso meio, os 8 remédios naturais, né? A gente conhece mais por esse nome, né? Os 8 remédios de Deus, ou as oito leis da vida, ou as 8 leis de saúde, ok? Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, nós vamos ler quais são essas 8 leis, ou esses 8 remédios, no livro de Gênesis. Capítulo 1, verso 7 e verso 8. Acompanhem comigo. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E no verso 8 fala que chamou Deus a expansão céus. E foi tarde de manhã, o dia segundo. Então nós temos aqui, irmãos, a criação dos céus. Deus ele fez separação entre as águas que estavam embaixo, né, debaixo da expansão, e as que estavam sobre a expansão. E ele criou, né, essa expansão que é chamada de céus. Em outras palavras, Deus criou a atmosfera, né, irmãos? E a atmosfera, nós sabemos, né, ela tem o ar, né, que nós respiramos. Então, no capítulo 1, verso 7 verso 8, nós temos a criação do ar. E é óbvio, irmãos, que o ar nos dias de Adão não era um ar poluído, né, que nós tivemos hoje nas cidades, né? Não era um ar que tinha ali a poluição dos nossos dias, era um ar puro. Nós temos aqui o primeiro remédio de Deus, o ar puro. Capítulo 1, verso 16, fala o seguinte: fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então nós temos aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção para esse luminar maior, né, que nós chamamos hoje de sol, né? Então Deus ele criou os 2 grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e as estrelas. Mas, especificamente falando do sol, nós temos aqui a bênção da luz solar. Deus criou o sol, e o sol emana luz, e Adão ele tinha contato com a luz solar, como um segundo remédio aqui apresentado no livro de Gênesis. Capítulo 1, verso 29, fala o seguinte: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento ou para alimento. Capítulo 2, verso 9, fala que o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Olha que interessante. Então Deus ele proveu para Adão e para Eva aqui a alimentação, um regime alimentar conveniente, uma dieta alimentar conveniente, uma dieta natural, sementes, né? Frutos. Então nós temos aqui o terceiro remédio de Deus, a, a alimentação ou regime alimentar conveniente. Capítulo 2 de Gênesis, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou, essa é a palavra-chave, de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós temos aqui o descanso, o repouso, né? Em relação aqui ao sábado, mas nós podemos, né, tomar aqui como repouso. Então nós temos o 4º remédio de Deus, o repouso. Capítulo 2, verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, é dito que saía um rio para regar. Então, aqui nós temos a água, né? Então, Adão e Eva, eles foram dotados ali de um rio no Éden,
que regava o jardim e saía ali daquele rio, 4 afluentes, né? Então nós temos a água, o uso conveniente da água como nosso quinto remédio aqui no Éden. Capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quero chamar a atenção para o verbo lavrar. Então aqui nós temos o trabalho que Adão e Eva eles tinham nos dias que eles foram criados, né? O trabalho de lavrar e guardar, especialmente aqui lavrar o jardim. Então nós temos aqui o exercício, o trabalho físico, o exercício físico. Adão e Eva foram criados para movimentar-se, né? Para fazer um trabalho, né, agradável, né, mas que exercitasse seu corpo. Nós temos o exercício físico. Capítulo 2, verso 16 e 17, fala o seguinte: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão, ele tinha uma restrição. Então aqui nós temos o nosso sétimo remédio, a abstinência. Adão, ele poderia comer de todos os frutos, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós chamamos muito isso de temperança, né? É mais conhecido em nosso meio, né? A temperança. Usar as coisas boas de forma equilibrada e rejeitar as coisas ruins, ok? O nosso sétimo remédio, a abstinência. Capítulo 3, verso 4 a verso 6. Nós temos o último remédio. Falando aqui sobre a queda de Adão e Eva, capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente estava contradizendo o que nós lemos agora no capítulo 2, verso 16 e 17, né? Deus falou que eles iriam morrer se comesse do fruto, a serpente fala: não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comertes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele também comeu com ela. Então nós temos aqui, irmãos, uma história que mostra o momento em que Adão e Eva rejeitaram o nosso último remédio, né? Que é a confiança no poder de Deus. A confiança em Deus, ok? Eles preferiram confiar na serpente. A serpente, ela ludibriou Eva e fez com que ela entretesse o pensamento de que a sua confiança seria depositada naquela cobra, né? E Adão também sucumbiu ao desejo e de agradar a sua esposa e também se rebelou contra Deus, né? Então nós temos aqui o oitavo remédio, que é a confiança no poder divino. A Ellen White, ela fala, muito famosa essa declaração, a ciência do bom viver, página 127. Ela diz que o ar puro, a luz solar, a abstinência, o repouso, o exercício, o regime conveniente, o uso de água e a confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Muito, né, conhecida essa declaração em nosso meio, né? A declaração que mostra os 8 remédios de Deus: o ar puro, a luz solar, a temperança, o repouso, o exercício físico, a dieta alimentar conveniente, o uso da água e a confiança em Deus, né? São as 8 leis de saúde, ok? Essas leis, ou esses remédios de Deus, a irmã Leonete, ela chega a dizer aí, né, que são os verdadeiros remédios, eles são, irmãos, a base da saúde do povo de Deus, ok? Quando o povo de Deus, ele implementa esses 8 remédios, eles criam, nós, né, criamos uma plataforma para que nós possamos edificar em cima. Deus, ele provê, são remédios simples, são remédios naturais, são remédios gratuitos, que Deus, ele instrui o seu povo nos últimos dias a implementar na sua vida e também a levar no nosso trabalho médico missionário, alcançando as pessoas por meio do ensino, tanto teórico quanto prático, dessas 8 instruções de saúde. Mas eu quero, irmãos, agora chamar a atenção para algumas repercussões do pecado. Então, nós vimos aí no nosso último texto, do capítulo 13 de Gênesis, no verso 4 a verso 6,
a queda de Adão e Eva, né? Eles comeram do fruto proibido, sendo, né, atendendo ao chamado da serpente. Mas eu quero mostrar para os irmãos que o pecado de Adão e Eva, ele repercutiu em 3 áreas. Eu quero chamar a atenção para que o pecado de Adão e Eva, ele repercutiu em 3 áreas, ok? Então vamos ler no capítulo 3, no verso 23 e verso 24. E eu vou mostrar para vocês quais são essas 3 áreas nas quais o pecado ele repercutiu. Capítulo 3, verso 23 e 24. Fala o seguinte: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que relato triste, irmãos. Deus, ele tinha criado Adão, ele criou, né, a terra, ele criou um jardim, e ele disse que era tudo muito bom. O homem ali no meio ali do seu primeiro lar. Mas agora, devido ao pecado, Deus ele faz uma obra contrária ao seu intento original. Ele criou o homem para o Éden, para viver em comunhão com ele. Mas agora o Senhor ele faz o seguinte: ele lançou fora do jardim do Éden para o lavrar a terra. Nós vimos que Adão ele tinha que lavrar e guardar o Éden, mas agora ele lavraria fora do Éden, né? Então o Éden, irmãos, ele não era toda a terra, né? Era apenas ali o jardim, né? Numa área específica. Agora Adão ele teria que lavrar fora do jardim. E Deus ele fez mais. No verso 24 fala que, havendo lançado fora o homem, ele pôs querubins à porta ali do jardim com uma espada inflamada para proteger a árvore, o caminho da árvore da vida, porque Adão agora ele não poderia ter acesso, né? Ele não poderia ser um pecador imortal, né? Então ele não teria mais acesso à árvore da vida. Então nós temos aqui, irmãos, a primeira repercussão do pecado. Nós temos aqui uma separação entre Deus e o homem, né? O pecado ele traz separação. É claro, irmãos, que nós sabemos que Deus ele perdoou Adão. Adão ele teve uma oportunidade da graça de Deus, mas as consequências apareceram, né? E agora Adão ele estaria fora do jardim. Essa imagem mostra muito bem, né? As suas vestes de luz foram trocadas, né? Por vestes de animais. E Adão agora ele teria uma natureza pecaminosa. É verdade, irmãos, que a graça de Deus seria implantada na mente de Adão. Ela foi implantada na mente de Adão, dando poder para que ele pudesse obedecer pelo poder de Deus. Mas Adão agora ele teria que colaborar com a graça de Deus, colaborar com o Espírito Santo. Ele precisaria agora lutar contra a sua natureza pecaminosa. Então nós temos repercussões na espiritualidade. É o que eu quero chamar a atenção, irmãos. O pecado ele trouxe repercussões na espiritualidade de Adão e Eva. E nós temos até hoje, porque até hoje, irmãos, nós temos essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e Eva. Nós não herdamos o pecado de Adão e Eva, mas nós herdamos a natureza pecaminosa. Mas nós podemos, pela graça de Deus, vencer. Porém, inimizade entre ti e a serpente. Essa inimizade é a graça de Deus que nos habilita a vencer a nossa natureza pecaminosa e obedecer ao mandado de Deus. Mas houve uma repercussão. A espiritualidade ela foi definhada. E faz parte da mensagem do Evangelho Eterno, irmãos, restaurar a espiritualidade para que nós possamos voltar ao Éden, né? Então, isso é a restauração do nosso caráter. Vamos voltar agora para o capítulo 3, no verso 9 e no verso 10. Eu quero chamar a atenção agora para uma segunda categoria. Capítulo 3, verso 9 e verso 10 fala o seguinte: chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então, Deus ele se apresenta para Adão: onde estás, Adão? E Adão, ele responde: eu ouvi a tua voz e eu fiquei com medo, eu temi, por isso eu me escondi, estava nu. Então, nós temos aqui, irmãos,
segunda repercussão, Adão, ele tem medo, ele se esconde de Deus. O sentimento de culpa, o sentimento de culpa, ele ataca Adão como um fardo pesado que ele não consegue carregar. A culpa, irmãos, o medo, a aflição, o acabrulhamento, Adão ele é dotado desses sentimentos, irmãos. Então, eu quero dizer para os irmãos, eu quero sugerir para os irmãos que no capítulo 3, verso 9 e 10, nós temos aqui a repercussão na mente de Adão. A mente de Adão mudou, né? E na continuação, aí no verso 11 e no verso 12, Deus ele pergunta: Adão, quem foi que te falou que tu estava nu? Tu comeu por acaso do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E Adão, irmãos, ele lança a culpa. Ele fala: foi a mulher que tu me deste por companheira, ela que me deu da árvore e eu comi. Então, Adão, irmãos, dotado ali do fardo da culpa, do medo, ele lança a culpa para sua esposa. Percebe, irmãos, a repercussão na mente? Alguns instantes antes, Adão, por amor a Eva, ele decidiu compartilhar do mesmo futuro. Eva tinha transgredido, Adão ele comeu depois. Mas por amor a Eva, Adão ele aceita compartilhar o mesmo destino da sua esposa. Ele amou mais a Eva do que a Deus. Mas agora, depois do pecado, esse amor desaparece. E ele lança a culpa. Não foi ela que. A mulher que tu me deste. De forma, irmãos, de que ele estava, no final das contas, colocando a culpa no próprio Deus, né? Porque a culpa é da mulher, mas quem foi que criou a mulher? Eu estava aqui sozinho, tranquilo. Quem foi que me colocou para dormir? Quem foi que tirou a costela? Então, de certa forma, ele estava lançando a culpa para Deus. Então, nós temos aqui o fardo das misérias, das culpas, né? Que é uma repercussão também do pecado na nossa mente. Capítulo 3, verso 19. Fala o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus fala para Adão: Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tu te tornes pó. Adão, agora tu vai voltar ao pó. Deus não tinha criado Adão para que ele voltasse ao pó. É verdade que Deus ele tinha criado Adão do pó da terra, como ele fala aqui, né? Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mas não era a vontade de Deus. Deus criou também a árvore da vida, para que Adão tivesse uma vida eterna. Mas agora, fora do jardim, Adão ele iria perecer, ele não teria mais acesso à árvore da vida. Então, o seu corpo ele iria se degenerar. E hoje, irmãos, nós temos, né, irmãos, a degeneração, né? Quando Adão ele ressurgir na ressurreição, nós vamos ver, irmãos, que o nosso primeiro pai, Adão, ele tem ele vai ter, né? A gente vai ver que ele vai ter uma estatura muito maior do que a nossa, né? Porque a degeneração do pecado, ela foi, né? Esses 6.000 anos, né? Degenerando-se, né? Mas Adão ele voltaria ao pó. Então eu quero dizer aqui para os irmãos, para vocês, irmãos, que houve também uma repercussão no próprio corpo, né? Ao pó tornarás. Então percebe, irmãos? O pecado ele transtorna a espiritualidade, a mente e o corpo. Aquelas três facetas que nós vimos, né? O pecado ele traz misérias, culpa e também doença, morte. E a obra de Jesus é uma obra de restauração. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de restauração. A obra de Jesus é uma obra médico-missionária, é o ministério de cura. Jesus, ele tira a doença e ele dá saúde. Ele quer tirar a culpa, as misérias e dar paz. Ele quer tirar o pecado e dar santidade, perfeição de caráter. Essa é a obra que nós devemos fazer hoje como povo de Deus. Quero agora chamar a atenção, irmãos, para o livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Eu quero mostrar agora, irmãos, um exemplo prático de ministério de cura, né? Usando os remédios de Deus. 2 Reis, capítulo 5, vamos estudar a história de Naamã. Eu quero, irmãos, quem puder,
abrir a Bíblia, vai ser importante. Quem não puder, me acompanhe. Segundo Reis, capítulo 5. Acompanhe comigo, irmãos. Capítulo 5, verso 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. A história de Naamã, irmãos, é muito conhecida em nosso meio, né? Muito famosa. Naamã, ele era um sírio, um capitão, ele era o comandante do exército dos sírios. Então, ele era um homem muito importante, irmãos. Um homem que tinha uma posição muito alta. Ele era um homem de confiança do rei da Síria. O tanto que fala aí no capítulo 5, verso 1 de 2 Reis, que ele era um grande homem diante do seu senhor. Ele tinha um respeito muito grande perante o rei da Síria. E não só perante o rei da Síria. Como através de Naamã, o Senhor dera livramento aos sírios, Naamã, ele também era um herói de guerra, ele era um herói nacional, ele era um homem famoso, era um homem que inspirava as pessoas. Percebe, irmãos, que Desculpa. Percebe, irmãos, que a descrição de Naamã é uma descrição que mostra que ele era um homem de posição, capitão dos exércitos, de respeito, de autoridade. Ele era um homem prestigiado na nação. Ele era um herói de guerra. As pessoas se inspiravam em Naamã. Ele era um homem rico, irmãos. Um homem de autoridade. Ele tinha uma família, né? Ele tinha posição. Ele era um homem que as pessoas se inspiravam, talvez as criancinhas, né? Se inspiravam em Naamã, os homens se inspiravam em Naamã, né? Mas, irmãos, tinha um porém. O verso, ele fala, né, de Naamã, o que ele era, mas tinha um porém. Ele era leproso. Eu quero dizer para os irmãos que todas as pessoas, irmãos, elas vão ter um porém em suas vidas. Vocês entendem isso? Naamã, ele era rico, tinha posição, capitão dos exércitos, tinha respeito diante do rei, tinha uma família bonita, tinha autoridade, era prestigiado, tinha sido um herói de guerra, um homem querido, benquisto, amado, mas tinha um porém, ele era um leproso. Todas as pessoas, irmãos, que nós vamos ter contato no nosso trabalho missionário, elas vão ter um porém. Elas vão ter uma necessidade que precisa ser suprida. No caso de Naamã, era a sua saúde. Ele era um homem leproso. Era o porém que ele tinha. Era a necessidade que ele precisava. Ele tinha muitas coisas, mas tinha algo que ele não tinha, a saúde plena. E assim também é hoje, irmãos. As pessoas elas vão ter necessidades. E nós precisamos, irmãos, identificar essas necessidades e supri-las. Isso, irmãos, vai ser uma porta de entrada para a mensagem do Evangelho. Olha o que fala na continuação aí do capítulo 5, verso 2. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E no verso 3 fala: disse esta, a menina, né, a sua senhora, que era a esposa de Naamã: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Verso 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, o rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Olha que história interessante. A história conta, irmãos, que os exércitos dos sírios, eles vieram ali de Israel e eles trouxeram, irmãos, uma menina cativa, uma menina que foi escrava, e eles trouxeram para a Síria. E lá na Síria, ela ficou servindo a Naamã e a sua esposa. Ela era uma serva de Naamã e da sua esposa. E aquela menina, irmãos, ela fala o seguinte no verso 3, eu vou resumir aqui, retraduzir, né, irmãos?
dar aqui uma outra tradução. Ela fala assim, ó, quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta, é o profeta Eliseu, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aquela criancinha, irmãos, a gente não sabe a idade dela, né, irmãos? Mas aquela criança cativa, aquela menina cativa, irmãos, ela foi uma médica missionária. Porque ela identificou, irmãos, a necessidade de Naamã. E ela falou: quem dera, Naamã, existe uma solução. A solução está num profeta que mora em Samaria, Eliseu. Se o meu Senhor ele se pusesse diante de Eliseu, lá em Samaria, ele poderia ser curado da sua lepra. Ela identificou a necessidade e ela deu, irmãos, a chave para a cura de Naamã. E note, irmãos, que o testemunho daquela menina, ele foi tão impactante. A Bíblia não fala muito, irmãos, mas aquela criancinha, ela tinha um testemunho vivo, porque pelo testemunho dela, Naamã saiu da sua casa e foi falar com o rei, ó, a menina cativa, menina, sexo feminina. As mulheres, irmãos, elas não tinham muita voz lá no tempo bíblico, né? Mas o testemunho dela foi tão forte que Naamã, ele creu de uma criancinha, uma menina cativa, serva, estrangeira. E ele falou, rei, talvez seja a solução. E o rei mandou Naamã, né, lá para Israel. Isso aqui, irmãos, é um testemunho nosso, né? Um testemunho de como alcançar as pessoas. Mas vamos avançar, irmãos. Capítulo 5, verso 9. Olha o que aconteceu na continuação da história, né? Capítulo 5, verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Naamã, ele foi, né, atendeu ao chamado e foi até o profeta que morava em Samaria, né? Foi a orientação que ele recebeu, né? Ele seria curado. No verso 10 fala o seguinte: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã, irmãos, quando ele chega em Samaria, ele recebe a mensagem. Eliseu, ele não foi nem receber Naamã. Eliseu mandou um mensageiro, né? Eliseu, irmãos, como profeta, ele não foi nem recepcionar. Lembra, irmãos, que Naamã, ele era um homem importante, conhecido, prestigiado, de posição, de posses, de honra na Síria. Mas quando ele chega em Israel, Eliseu, irmãos, ele não dá muita moral, né, para ele. Ele manda um mensageiro, ó, fala lá para Naamã, para ele se banhar lá no Jordão. Ele deve se lavar, se banhar 7 vezes. Mergulha e se lava 7 vezes e ele vai ser purificado. E essa mensagem, irmãos, de Eliseu, através do seu mensageiro, foi um golpe no estômago. Foi um golpe no eu, irmãos. Foi um golpe no ego de Naamã. Naamã, irmãos, ele ficou indignado. Ele fala, né, no verso 11, muito se indignou. Ele ficou indignado, irmãos, muito indignado. E ele fala, certamente eu acreditava. Percebe, irmãos? Nós vimos ontem que as tradições dos homens, os rabinos, né, os doutores, as suas tradições, as suas teologias, que sufocavam a espiritualidade do povo. Percebe, irmãos, agora a mentalidade de Naamã. Naamã, ele tinha algumas ideias pré-concebidas. Ele fala, eu pensava assim, eu dizia comigo mesmo, certamente Eliseu sairá, por-se-á em pé. Olha o pensamento dele.
Naamã achava que quando ele chegasse em Samaria, Eliseu já estaria ali esperando ele. E Eliseu se colocaria de pé e levantaria as mãos, faria uma invocação e dotado do poder de Deus, magicamente ele passaria as mãos sobre a lepra de Naamã e ele seria curado. Percebe, irmãos, que ele cria ideias preconcebidas. E quando ele não acontece do jeito dele, ele fica frustrado e fica indignado. E ele fala, irmãos, no verso 12: não são porventura Abana e Farpar, os fios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me banhar nas águas do rio Abana e Farpar, lá em Damasco? Por que eu vou me humilhar banhando nas águas lamacentas do Jordão? Se fosse para banhar, eu banhava nas águas do Abana e do Farpar lá da minha terra. Eu vim numa caravana para banhar nessas águas lamacentas do Jordão? Não. E ele indignado, irmãos. E no verso 13, fala o seguinte: então chegaram-se a ele os seus servos, e lhes falaram, e disseram: meu pai, olha o tato que os servos de Naamã, eles tiveram com ele. Ó. Meu pai, se o profeta te fizesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. Os servos de Naamã, eles falaram mais ou menos assim: Naamã, se fosse algo difícil, você não faria para ser curado? Mas o profeta só falou para você banhar 7 vezes. Então, porque banha é algo simples, né? E Naamã ele foi convencido. Fala no verso 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, aqui para os irmãos, quero chamar agora a atenção para os irmãos. Vocês perceberam, irmãos, que no verso 14 fala que ele mergulhou, ele atendeu ao chamado de Eliseu, ele mergulha no Jordão 7 vezes e ele foi purificado. A sua carne se tornou como a carne de um menino. Vocês perceberam, irmãos, que a cura de Deus, ela foi por meio de um tratamento natural? Perceberam isso? Deus, ele utilizou a água, que nós vimos que é um dos remédios de Deus, foi um tratamento, irmãos, de hidroterapia. Né? Talvez, irmãos, hidroterapia com argila, né? Porque eram águas lamacentas, né? Então, Deus, ele usou métodos naturais para curar Naamã. E Deus, irmãos, ele também faz isso hoje. Deus, ele proveu os 8 remédios naturais para que nós pudéssemos usá-los como plataforma para que nós pudéssemos ter saúde. E foi por meio, irmãos, desses métodos que Deus curou Naamã. Mas esses métodos, irmãos, eles exigiam abnegação. Percebe? Que Naamã, ele ficou indignado porque ele queria uma cura que não exigiria abnegação, não exigiria humilhação, não exigiria mudança, mas Naamã, no seu ego, no seu eu, ele pensou, não, eu vou chegar lá, Eliseu vai se colocar, vai fazer uma oração e magicamente eu vou ser curado. Mas ele teve, irmãos, que se humilhar, ele teve que mergulhar nas águas lamacentas do Jordão 7 vezes, demonstrando sua fé, e ele foi purificado. Eu percebo, irmãos, que hoje muitas pessoas, elas têm uma visão em relação aos remédios de Deus muito parecida com o que a Naamã tinha. Elas não querem adotar os remédios de Deus, porque eles exigem abnegação, mudança de vida. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Muitas pessoas, inclusive no nosso meio, eles olham para os remédios de Deus como Naamã olhou para o Rio Jordão. Isso? Água, ar puro, alimentação saudável, exercício, não. Eu prefiro o Abana e Farpar, os métodos tradicionais de cura. Drogas. E hoje, irmãos,
curas, né, milagrosas, né, acupuntura, né, aquelas curas das religiões orientais, né, são as pessoas elas olham, não, os remédios de Deus como o Rio Jordão, né? E elas falam, melhor seria se eu banhasse no Abana e no Farpar. Porque banhar, irmãos, no Abana e no Farpar, não existe abnegação, não existe mudança. Irmãos, pessoas, vou dar um exemplo prático. Uma pessoa, ela tem diabetes. Ela tem diabetes. E ela poderia... Será, irmãos, que se essa pessoa, que ela tem diabetes, se ela implementasse as 8 leis de saúde, será que ela poderia, irmãos, ter um acréscimo de saúde em relação a essa doença? Será que ela poderia, irmãos, ter mais vigor, ter mais saúde e ter uma vida melhor utilizando os remédios de Deus? Eu acredito, irmãos, que com certeza. Mas qual é o pensamento das pessoas, né? Elas vão olhar para esses remédios, quando nós apresentamos, como o Rio Jordão. Como o Rio Jordão. E elas vão preferir o Abana e o Farpar. Aí elas vão fazer o seguinte: alimentação, mudar a alimentação, fazer exercício, dormir cedo. Não. Eu prefiro comprar um remédio na farmácia de R$ 200, de R$ 300, de R$ 400, e eu tomo esse remédio e continuo sendo glutão, continuo sendo intemperante, continuo não fazendo exercício físico. É assim que acontece? A pessoa, ela prefere os métodos do mundo porque não envolve abnegação. Tomar, irmãos, um remédio para diabetes, para controlar a diabetes e não mudar o estilo de vida, isso não existe abnegação. Verso 15. Então, olha só, irmãos, Naamã, ele foi convencido, ele foi curado. Agora, olha, irmãos, olha a reação de Naamã em relação à cura que ele teve. Verso 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E checando, pôs-se diante do profeta, de Eliseu, e disse: olha o que Naamã ele fala para Eliseu. Eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Irmãos, que declaração maravilhosa. Naamã, irmãos, depois que ele é curado, ele vê a sua pele como a pele de um menino. Fala aí no verso 14. E ele retorna para a casa de Eliseu. E ele fala: agora eu sei que não há Deus em nenhum lugar senão em Israel. Um testemunho, irmãos, da conversão de Naamã. Esse, irmãos, vai ser o resultado quando nós implementarmos o ministério da cura. As pessoas, irmãos, elas têm os seus poréns, elas têm, irmãos, as suas necessidades, no caso de Naamã, a necessidade física. Através, irmãos, do ministério da cura, vai ser uma abertura para que as pessoas conheçam a mensagem do Evangelho Eterno. Naamã, irmãos, ele foi convencido, ele era um estrangeiro, um pagão, um adorador de Rimon, né? Era um deus sírio, um deus pagão, mas através, irmãos, do ministério da cura, dos remédios de Deus, ele alcançou a verdade que só existia um Deus verdadeiro. A cura estava no Deus de Israel. Eu quero dizer para os irmãos que Naamã, o porém de Naamã era a questão física. Mas vão existir pessoas, irmãos, que as suas necessidades são necessidades mentais, ou são necessidades espirituais. Irmãos, existem pessoas que elas estão atoladas na idolatria. Será, irmãos, que a idolatria é uma enfermidade? Sim. A idolatria é uma enfermidade espiritual. Inclusive, irmãos, hoje as pessoas estão idolatrando o futebol, né? Copa do Mundo. O ídolo do futebol. E essas pessoas, irmãos, elas vão precisar, irmãos, com amor, com tato, com carinho, ser orientadas. Percebe, irmãos? Pessoas, elas estão adorando ídolos. Isso é uma enfermidade espiritual. O ministério da cura envolve a restauração, a mensagem do Evangelho Eterno. Pessoas, irmãos, que estão sucumbindo à vaidade. Nós temos a mensagem
da modéstia cristã. Talvez, irmãos, o seu vizinho, o porém dele, a necessidade dele, irmãos, é o casamento. O casamento do seu vizinho não está ok, não está bem. Talvez, irmãos, os pecados sexuais tenham minado. Será que nós temos, irmãos, uma mensagem sobre matrimônio? Temos, irmãos, uma mensagem poderosa. Talvez, irmãos, a necessidade de uma pessoa seja os filhos que estão rebeldes. Nós temos, irmãos, uma mensagem sobre a educação de filhos poderosa. Temos, irmãos. Talvez, irmãos, uma pessoa ela esteja sucumbindo às dívidas. Nós temos uma mensagem sobre mordomia cristã? Temos, irmãos. Percebe, irmãos, que as necessidades das pessoas variam. Existem pessoas, irmãos, que, como aquele paralítico de Cafarnaum, ela está sucumbindo à aflição, à culpa. E nós temos, irmãos, uma mensagem de justificação pela fé. A paz de Deus. Nós temos, irmãos, uma mensagem poderosa. A nossa mensagem, irmãos, é uma mensagem poderosíssima. Mas quantas vezes, irmãos, nós apresentamos como se fosse uma mensagem qualquer, né? Uma mensagem... Não, irmãos, a nossa mensagem, irmãos, é uma mensagem poderosa, uma mensagem que impacta. O nosso testemunho, irmãos, quando nós implementamos, irmãos, essas orientações de Deus, a nossa própria vida é um testemunho vivo e as pessoas vão ver em nós como Naamã e a sua esposa viram na vida daquela menina cativa. Essa, irmãos, é uma obra que deve ser feita. É o ministério da cura. Jesus, ele tira a doença e ele quer dar saúde. Ele tira as misérias, ele dá paz. Ele tira o pecado, ele dá santidade, perfeição de caráter. Essa é a obra, irmãos, que nós temos que fazer. Uma obra tríplice. Ensinar, pregar e curar. Curar o físico, o mental e o espiritual. Se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Vocês perceberam, irmãos, que a conversão de Naamã e a sua família foi fruto de um ministério pessoal, de um serviço pessoal? Aquela menina cativa, irmãos, ela não fez uma série de evangelismo na praça lá na Síria. Não que isso seja errado. Mas ela não fez, irmãos, um evangelismo público, um Caleb, né, ali na praça. Ela não saiu, irmãos, batendo na porta ali das pessoas, falando ali, dando um folheto, né? Ela tinha, irmãos, um contato pessoal. A intimidade pessoal, irmãos, a confiança, o serviço pessoal, o pôr-se junto com as pessoas, testemunhando, irmãos, no relacionamento com as pessoas, nos colocando, irmãos, junto com as pessoas, misturando-se com as pessoas, isso traz, irmãos, confiança em nós, como Naamã teve confiança naquela menina. Esse é o ministério pessoal. Isso é o ministério pessoal, serviço pessoal. Não foi, irmãos, um convite, né? Aí a igreja, não que seja pecado também, irmãos, mas não foi um convite a vir por uma série de mensagens da igreja que aquela menina convenceu Naamã da verdade do evangelho eterno. Mas foi através do ministério pessoal. Aí a irmã Noite, ela continua, né? Os pobres... Que serviço pessoal é esse? Os pobres devem ser socorridos. Cuidados, os doentes. Os aflitos e os que sofreram perdas, confortados. Instruídos, os ignorantes. E os inexperientes, aconselhados. Essa é a obra, irmãos. Esse é o serviço pessoal. Se nós empregássemos menos tempo a pregar sermões e mais tempo fosse dedicado a isso, teríamos mais resultados, mais conversões como a de Naamã. Socorrer os pobres, cuidar dos doentes, confortar os aflitos, instruir os ignorantes e aconselhar os inexperientes. As nossas igrejas, irmãos, elas deveriam ser centros missionários, centros de vida saudável. Nossas igrejas, irmãos, elas deveriam ser centros de pregação da mensagem de saúde. Deveríamos ter, irmãos, classes de culinária saudável, classes de saúde, classes de tratamento natural. Deveríamos, irmãos, receber essas pessoas, visitar as pessoas, cuidar dos doentes, instruindo os ignorantes, dando orientação, irmãos de Deus, instruindo, irmãos, sobre a alimentação, sobre os remédios de Deus, sobre o vestuário, sobre vida no campo, dando orientações, irmãos,
que Deus proveu a nós. Nossas igrejas deveriam ser centros assim, mas infelizmente nossas igrejas não são, né? Nossas igrejas, elas são centros de programações, né? São atividades, programações, reuniões, que muitas delas são positivas, mas outras, elas não vão, irmãos, tá alinhadas com esse propósito aí da citação do livro da Ciência Bom Viver. Quando nós falamos, irmãos, hoje de saúde, eu vou, irmãos, finalizar falando disso, ó. Falamos hoje de Ministério de Saúde, é basicamente tu trazer um profissional de saúde, não sei se na experiência de vocês é assim, mas hoje o Ministério de Saúde é o seguinte, o diretor de saúde, ele vai fazer uma programação, porque hoje praticamente tudo é programação, vai chamar um profissional de saúde, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, e ele vai dar uma palestrinha de saúde no sábado à tarde. Não fala dos remédios de Deus, porque as pessoas não gostam, né? Não pode ofender as pessoas, né? As pessoas elas querem continuar, né? Com o estilo de vida, né? Que elas gostam, né? Que agrada ao eu delas, né? Então tu dá uma palestrinha, né? Câncer de mama, né? Câncer de mama, Novembro Azul, Janeiro Branco, né? Depressão, e não fala do pecado. Não, fala de saúde como se fosse. Pior ainda, irmãos, profissionais de saúde que não são nem adventistas. Profissionais de saúde que nas redes sociais defendem a homossexualidade, defendem o mudanismo, defendem coisas que não estão alinhadas com a nossa mensagem, mas vêm palestrar em nossos púlpitos, porque é profissional de saúde. Né? Não fala, irmãos, sobre a mensagem de saúde nos conformes das quais Deus nos orientou. Mas eu quero, irmãos, finalizar dizendo para vocês que essa, irmãos, é a obra que Deus quer que nós façamos. Socorrer os pobres, cuidar dos doentes, confortar os aflitos, instruir os ignorantes e aconselhar os inexperientes. Esse é o ministério da cura. Envolve, irmãos, cuidar dos doentes, né? Que nós possamos, irmãos, pela graça de Deus, ser médicos missionários. Que nós possamos, irmãos, ser como aquela menina cativa, como Eliseu, e levar, irmãos, a mensagem, um testemunho vivo, de que existe um povo neste mundo e que apenas um Deus, irmãos, somente um Deus, ele pode curar. Que Deus nos abençoe.